Os bolsonaristas não acertam uma. E por que a extrema-direita não consegue acertar nenhuma pauta? É que as pautas que eles defendem não são embasadas na realidade, na necessidade do povo. As pautas deles são sempre eleitoreiras, são sempre para causar na internet, são sempre para lacrar. Eles são contra a regulamentação das redes sociais, porque é ali que eles se elegem. Porém, olha o que aconteceu essa semana. Olhem que tragédia. Foi assim como o Nicolas se regozijando de que cortou verbas para catástrofes climáticas que pudessem vir a acontecer em Minas Gerais. Logo em seguida teve uma desgraça lá, graças ao Nicolas. Ele é o responsável. Assim como o Bolsonaro falando que seria uma gripezinha que mataria no máximo 8.000 pessoas. E nós vimos que extirpou tanta gente do nosso país graças à burrice das pautas de Bolsonaro também. Bolsonaro está a favor de Trump taxar o mundo, e o mundo inteiro está contra Trump. Eles são inconsequentes, eles não pensam lá na frente, eles não têm um embasamento filosófico das suas pautas, e por isso fazem essa confusão, essa lambança toda que fazem lá no Congresso. Vocês viram que eles queriam desarmar os seguranças de Lula, e o outro falou que queria Lula morto, aquele Gilvan da Federal, aquele idiota. Acontece que logo em seguida Lula é atacado. É assim que acontece. E agora a esquerda tem que se agarrar nisso e fazer valer, pautar essa regulação das mídias. Elas têm sim que obedecer a leis. Todos nós obedecemos. Se você monta qualquer negócio, você tem suas regras. Se você tem um restaurante, por exemplo, em algumas cidades, você tem que ter banheiro masculino, banheiro feminino. Você tem que ter acesso para idoso, você tem que ter um estacionamento ali para o deficiente físico. Quer dizer, você tem regras a seguir, porque nas redes seria diferente. Vocês vejam como a desinformação na Covid matou gente. Bolsonaro assassinou tantas pessoas por meio da desinformação, por meio da falta de regulamentação das redes sociais. E por isso eles continuam alienados, gritando mito para eles, para esses políticos de extrema-direita que não tem nenhuma proposta, nenhum projeto de Brasil. É muito interessante a não regulação das mídias, porque eles podem, com seus absurdos, criar uma legião de fanáticos, de pessoas imbecilizadas. Mas para nós que estamos aqui, para o povo que pisa no chão, que acorda de manhã, que tem que suar, que tem que sentir como é difícil o trabalho, a condução, como é difícil lutar pela vida. Nós estamos em outra realidade. Veja essa família. Foi desgraçada por um desafio que a tadinha da menina foi lá, aceitou o desafio e morreu. Vocês já imaginaram para uma família como isso é doloroso? Como não tem volta? Como é desesperador? Então, pautados nisso, nós temos que defender a regulação das mídias. Isso não é censura. São regras de conduta. Nada mais que isso. As regras existem até dentro das nossas casas. Uma vez, Flávio Bolsonaro, que pelo jeito ele não teve essas regras dentro de casa, eles não tinham limites, foram muito mal educados, por isso são essa decepção para o país. Ele falou que regras não deviam existir. Já pensou na minha casa haver regras? Nossa, deveria haver regras. Toda família tem que ter regras. Isso faz parte de uma educação saudável. Pelo jeito ele não teve, o senador não teve essas regras. Por isso eles aprontam, por isso faz rachadinhas, por isso apronta tantas. É por isso que Bolsonaro quer dar o golpe, Eduardo Bolsonaro o apoia, é por isso que o outro filho Carluxo vai para as redes sociais com o gabinete do ódio e dissemina fake news. É por isso. Porque não há regras nem na casa deles, não há regras hoje na política, não há regras nas redes sociais. E nós temos que regrar todas essas facetas da vida. Oi pessoal, vocês acompanharam ontem a trágica morte de uma menina de 8 anos, a Sara Raíssa, que morreu devido a um desafio ignorante feito pelas redes sociais. A gente precisa pensar e repensar que mundo é esse que a gente está construindo, que mundo é esse que a gente vai deixar para as nossas crianças e os nossos adolescentes. A gente tem uma série de temas importantes que precisam de votação no Congresso Nacional, mas tem essa que é urgente, urgentíssima, a regulamentação das redes sociais. Dependendo do meu voto, será contrário qualquer tipo de regulamentação da rede social. Quero dizer que aqueles que reclamam da regulamentação das redes sociais são aqueles que cometem crimes através delas. Aquilo que não pode na sociedade também não pode nas redes sociais. Aquilo que é crime na sociedade não pode ser utilizado através de redes, de anonimato e subterfúgio para seguir cometendo crimes de ódio, estímulo à violência. Como não dizer que precisa regulamentar as redes sociais? A gente acabou de passar por alguns ataques violentos, assassinatos contra estudantes e contra professores, crimes esses que foram anunciados e organizados através das redes sociais. Essas plataformas precisam ter responsabilidade sobre o conteúdo que é propagado, para coibir aqueles que cometem crimes, apologia ao nazismo, grupos extremistas de extrema-direita, supremacistas brancos, racistas, misóginos, LGBTfóbicos. Por que o deputado está tão preocupado com que esses grupos sejam coibidos de cometer os seus crimes através das redes sociais? Os atos golpistas de 8 de janeiro, por exemplo,
muitos deles foi através das redes sociais. Articulados, alimentados, buscaram fontes de financiamento. Tinha deputado que também estava envolvido. Isso não pode seguir acontecendo. Eu sei que o colega ele é muito acostumado a proliferar fake news e é por isso que é tão preocupado com essa regulamentação, mas é justamente para que a população tenha acesso à informação, para que a nossa sociedade esteja protegida e para que criminosos não sigam mais cometendo crimes gravíssimos como esse, que sim, precisa ter regulamentação das redes. A gente precisa proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. As redes sociais precisam de uma regulamentação. Ela não pode ser terra de ninguém. Ela não pode levar a vida das nossas crianças. A urgência é da vida das nossas crianças. E eu queria deixar toda a minha solidariedade, meu carinho à família da Raíssa. Ela merecia viver tudo nessa vida. Crescer, ter uma vida feliz, ser uma mulher feliz. Esse território sem lei das redes sociais, infelizmente, nos levou a Raíssa. E a gente vai continuar trabalhando para que o projeto de regulamentação das redes seja aprovado com a mais urgência possível. Eu lembro muito do Frei Beto, que ele dizia que antes a gente colocava as nossas melhores roupas para ir aos cultos, e hoje as melhores roupas se colocam para ir ao shopping. É como se houvesse uma sacralização da própria mercadoria. Precisa resgatar os valores humanos. E nesse sentido, as mídias sociais, elas que são importantes, são avanços da tecnologia, mas elas não podem servir para que nós possamos ter crianças, adolescentes vitimados por conteúdos que eu sem qualquer tipo de controle. Nós tivemos uma morte aqui em Brasília de uma criança em função de um desafio numa rede social. É inadmissível, inadmissível. Dói na gente, dói em todo mundo, dói. E a minha solidariedade muito grande para a família. Porque, em verdade, você pensa que a criança está segura, porque ela está numa casa acolhedora, numa casa da sua família, mas, em verdade, existe uma rede social que não tem regulamentação e que vai, portanto, enfim, entrando dentro da vida das pessoas. Então, penso que é preciso que nós tenhamos políticas muito intensas de cultura, políticas muito intensas de educação, e é preciso que a gente crie laços comunitários, eu acho. Sabe, quando você tem num território essas tranças, a gente faz tranças, a gente constrói identidade e sentimento de pertencimento. É urgente a regulamentação das redes sociais. Nós perdemos mais uma criança para essa situação, que é a Sara Raíssa, de 8 anos, que simplesmente utilizou um desodorante para fazer um desafio numa trend que estava acontecendo numa rede social. E as pessoas que defendem que as redes sociais não precisam ser regulamentadas têm assinatura na morte dessa criança. Porque sem regulamentação, esse tipo de situação fica completamente impune. Os influencers que fazem a divulgação dessas trends, desses desafios, eles ficam simplesmente respaldados. Cada um faz o que quer. O liberalismo extremo, a liberdade de expressão extrema, onde os crimes podem ser cometidos nas redes sociais de forma impune. Nós vamos aceitar isso até quando? Sem regulamentação, sem punição para as redes sociais, sem punição para as pessoas que utilizam esse tipo de situação para angariar recursos financeiros através dos algoritmos, dos likes. Foi a vida de uma menina de 8 anos. E o Congresso, não, em nome da suposta liberdade de expressão, não quer regulamentação. E os neonazistas, o discurso de ódio. Ontem mesmo teve uma mega operação da Polícia Federal para prender indivíduos que cometiam crimes de ódio de forma indiscriminada nas redes sociais. E as redes sociais não se responsabilizam, não derrubam conteúdos, não penalizam os indivíduos que propagam esse tipo de discurso de violência, discurso misógino, discurso LGBTfóbico, racista, e que leva à violência contra jovens, contra crianças, contra mulheres, contra idosos. Então nós precisamos, através dessa realidade, regulamentar as redes sociais para que não tenhamos outra jovem, outra criança, outra Sara Raíssa morta por causa da nossa incapacidade, da nossa covardia de regulamentar aquilo que é necessário para que tenhamos um país realmente democrático. Muito obrigado. É muito importante debater e se solidarizar com essa família, dessa jovem, essa menina que participou desse maldito desafio do TikTok. Display lá de... Isso é um negócio terrível, o desodorante, né? Mas isso fica claro da necessidade de regular redes sociais. Não pode as plataformas continuar livres do jeito que são. Então tem o subterrâneo dessas redes sociais, que é um verdadeiro inferno. Nenhum pai bem intencionado entrega uma arma para o filho, uma menina de 13, de 10 ou de 11... ou de 8 anos. Entretanto, determinadas plataformas que tem nas redes sociais é pior do que armas. Portanto, é urgente a regulamentação, não pode continuar sendo terra de ninguém. Quem cometeu esse crime continua impunemente por aí. Portanto, é preciso que o Congresso Nacional se debruce sobre um projeto que está tramitando lá no Congresso e aprove imediatamente essa regulação.
Se você propaga fake news, notícias inverídicas, notícias falsas, em grupo de Telegram, de WhatsApp ou em qualquer plataforma digital, se você faz isso, você é criminoso. Afinal, criminoso é todo aquele que comete crime. E, por favor, não me fale em liberdade de expressão, porque a sua liberdade de expressão tem limite. Internet não é terra sem lei. O seu limite é o Código Penal brasileiro. A gente tem que trabalhar a política com coerência. A gente não trabalha política com o que eu acho, com falsas notícias, com opinião. A gente trabalha política com fatos. E é através dos fatos que a gente vai construir a nossa linha de raciocínio, a nossa ideologia, o nosso argumento. Liberdade de expressão é você escolher a sua roupa, a sua religião, o seu time de futebol, a sua ideologia política. Liberdade de expressão não é propagar falsas notícias. Ah, porque eu não gosto do Lula, ah, porque eu não gosto do PT, não é atacar as instituições. A gente tem que ter coerência na vida e na política. Não adianta estar abrindo a boca e dizer que quer transformação na política se vocês mantêm as mesmas práticas de sempre, só que com a roupagem diferente. Se você viu a série Adolescência, certamente ficou impactado com a violência em torno das nossas crianças e jovens nas redes sociais. Mas a vida, a realidade, supera em dor a ficção. É o que aconteceu com a menina Sara, de 8 anos. Uma situação trágica, que as redes não sejam espaços onde o crime tem a liberdade de agir, sendo tão danoso ao desenvolvimento e ao respeito fundamental a quem é criança, a quem é adolescente. Uma violência que sai, inclusive, do ambiente das redes e que faz vítimas até mesmo nos espaços em que as crianças frequentam, como, por exemplo, as escolas. É por isso que eu ingressei com um pedido na Câmara dos Deputados para uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que investigue os grupos, redes criminosas, indivíduos que utilizam das redes sociais para promover a violência. Vamos juntos trabalhar pelo efetivo direito a ser criança, a ser adolescente. Tem uma vida sem violência, que é a nossa responsabilidade maior. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem muita gente desavisada e muita má fé também, sabe? Tá vendo essa bandeira aqui, BR, Petrobras, desse posto de gasolina? Pois é, desde 2019 não existe mais posto de gasolina da Petrobras. Por quê? Porque o Asno, que era presidente da República, vendeu, privatizou para uma distribuidora que chama Vibra. Tá? Então qualquer posto que você vê por aí com a bandeira BR é mentira, porque além de vender a preço de banana, né, ainda no contrato de venda, que foi concluído em 2021, a Vibra tem o direito de usar a marca por 10 anos. Ou seja, pegaram tudo pronto, toda a logística, todo o ativo da empresa, né? Tudo de mão beijada, porque é sempre assim, né? O Estado faz tudo, depois vem os chupinhos, os parasitas e querem pegar tudo pronto, tudo de mão beijada e paga barato. E o liberal, como é preguiçoso, não quer, sabe, quer... Vamos vender isso aqui, depois a gente fala que deu lucro, a empresa deu lucro. Ótimo para maquiar balanço, ótimo. Pois distribuir, né, em formas de dividendos para os acionistas privados. E olha só o que aconteceu hoje no bairro Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Aí, Diegão, a explosão foi isso aí, ó. Meu irmão, os prédios todos aqui, ó. Aí. Aí, estourou tudo, todo. Estourou tudo. Aí, no chão aqui, ó. A explosão tá explodindo lá. Aí. Olha o estrago. Reparem no caminhão. Pois é, lá, BR Petrobras. Ou seja, os caras não tiveram nenhum trabalho de passar uma tinta no caminhão e escrever Vibra Distribuidora, né? E aí acontece uma porcaria dessa. Por sorte, pelo que eu li na imprensa, não teve feridos nem nada. Mas assim, o estrago foi grande pelo visto, né? Aquela máxima, né, de empresa privada, que você não dá manutenção nas suas coisas porque quer maximizar os seus lucros. São casos como esse que dá vontade de falar: Petrobras, Estado, União, vamos recomprar a nossa distribuidora? Tá na hora de rever esse contrato absurdo. Inclusive com cláusulas leoninas. Perfeitamente passível de anulação. É isso aí, galera. Privatiza que melhora. Vai nessa. Efeito destruição, Donald Trump nos Estados Unidos começa a fazer efeito. Gustavo Gaia, estão resgatando um vídeo dele de 2024, onde ele diz que em 2025 todo mundo tem que se preparar, porque o Brasil vai quebrar de vez. Olha o vídeo dele aí e já eu explico aí qual é o motivo desse vídeo. Não compre nada, não faça financiamentos, não pense em comprar uma casa nova, não pense em financiar um carro novo. Economize o máximo de dinheiro que você puder agora. Nós vamos entrar em 2025 na pior crise que você já viu. Vai ser pior que a crise da Dilma. E eu não tô falando isso com exagero porque eu quero denegrir ou macular a imagem do governo, não. É porque realmente eu quero evitar que um número maior de pessoas tenham suas vidas. A previsão, né, de Gustavo Gaia foi totalmente errada. Olha aí, ó. Mais de 5 milhões de pessoas estão deixando aí São Paulo, indo para a praia. Mais de 5 milhões. Isso significa que a economia não está ruim, porque as pessoas estão conseguindo viajar. Isso quem está resgatando é a esquerda. Olha só, galera. Volvo planeja demitir até 800 funcionários nos Estados Unidos por efeito de tarifaço de Donald Trump.
Após tarifaço, o grupo Volvo planeja demitir até 800 trabalhadores em 3 instalações nos Estados Unidos nos próximos 3 meses, devido à incerteza do mercado e às preocupações com as demandas diante aí do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse um porta-voz nessa sexta-feira, 18, que passou. E é prejuízo, né, galera, para as fábricas. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. O advogado João Neto, que se apresentava como ex-militar, nunca chegou a atuar nas ruas pela corporação. Gente, isso aqui é para conquistar os famosos bolsoloides. Como é que conquista um famoso bolsoloide? Seja juntadinho. Entendeu? Falar que bandido bom é bandido morto, e blá blá blá, mas no final, você nada. Procurada pela CNN, a PM da Bahia informou que João Neto chegou a participar do curso de formação de soldado há 15 anos atrás, mas foi expulso. Porque 15 anos depois tá batendo na mulher. Qual o passado desse cara? Como foi excluído antes da conclusão do curso, ele em nenhum momento trabalhou na rua como policial militar formado, diz a corporação. Hoje em dia, se você se apresenta como pastor, se você se apresenta como conservador, se você se apresenta como um ex-soldado que entrava político, algo do tipo, com certeza você vai conquistar os bolsoloides. E a Jojo, ela fez o curso direitinho, que ela aprendeu. Tudo que ela falava, pra tudo que ela é hoje em dia, a gente vê que, né, a conta não bate. Eu acho que todo mundo tá ligado aí no caso do João Neto essa semana. A câmera de segurança flagrou ele agredindo a sua mulher, namorada, não sei o que é, uma mulher comprometida com ele. E assim, cega também, né? A gente conseguiu ver que ela é cega. Olhar pra isso aqui, que tesão, amor, maluca. Enfim, gente, e assim se encerra mais um curso de como conquistar um bolsoloide. Agredir mulher e mentir, falar que é militar, no final de contas não sei nada. Os cientistas acabaram de achar a maior prova da história de vida em outro planeta. O telescópio James Webb achou um planeta e, analisando a luz que passa através do universo desse planeta, descobriram que eles produzem lá um tipo de gases ou fumaça que só é produzida por seres vivos na Terra. Mais do que isso, também descobriram que esse planeta tem muita água e continentes e uma temperatura em que dá para ter vida. Ou seja, os cientistas estão bem animados que descobriram aí pela primeira vez vida em outro planeta. E aí, o que você acha disso? Todas as informações disso já no Plantão Brasil, link na bio. Você deve estar se perguntando o que a Cristiane Brasil está fazendo nos Estados Unidos. Moça, todo dia eu me pergunto muita coisa e nenhuma delas envolve o nome Cristiane Brasil. Até porque eu não tenho ideia de quem seja essa pessoa. A gente brinca aqui, mas Bolsonaro tá sofrendo, viu? Mas será que no meio desse sofrimento todinho, ele se lembra do que ele desejou pra Dilma? Será que no meio desse sofrimento, ele lembra naquele período que ele dizia que não era coveiro? Que ele zombava das pessoas doentes? Será que ele se lembra? E será que nesse momento difícil pra ele se lembra? Não que ele esteja grave com risco, nunca. Nenhum momento dessa história aí ele teve risco, nenhum momento. Mas que tá sofrendo, tá. Porque vocês sabem que onde vocês veem o príncipe das trevas é comendo, né? É pastel, não sei o que, onde ele chega, pode ver, ele corre logo para a churrascaria e onde ele tá comendo. Então, nesse momento ele não tá comendo, desde aqui de Natal, viu? Desde aqui de Natal, que foi suspensa a alimentação dele, ele não está se alimentando, então é ruim, né? Ainda mais para quem tem um hábito como ele tem, né? Que é direto, onde ele tá comendo, ele deve estar sofrendo bastante. Só a cirurgia em si já é um sofrimento, né? Porque eu até admiro, viu? Eu acho que é o perfil de atleta que ele tem, porque a pessoa que faz uma cirurgia no intestino, da forma que foi feita dele, da forma que disseram que estava o intestino dele, né? Deve ter sido uma cirurgia muito delicada, assim, muito dolorida, mas eu não vejo nem ele fazer essas caras feias todas, não. Porque ele fez a cirurgia num dia, 12 horas de cirurgia. No outro dia ele já estava caminhando com o andador, né? Porque quando a gente faz uma cirurgia que tem, né, um corte assim, maior, aí a gente para se levantar é muito dolorido, é luta, né? Mas tem que andar, nosso pai, isso aí a gente sabe que tem que fazer. Mas ele tá bem. Aí será que ele se lembra do que ele desejava pro povo? Aí vocês vêm criticar aqui, né? Dizendo que a gente tá zombando. Oh, que pena, que dó.